Minutinho. Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e hoje eu quero falar com você que é cristão, tem um chamado missionário, ou talvez você seja um pastor, uma pastora. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não? Ambos vêm pelo ouvir. Exatamente. Hoje, a minha missão é levar os cristãos à fluência no inglês através da palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, e quem levar os não cristãos a experimentar a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode te dar. E hoje nós vamos trabalhar com Romanos 12, 2, que nos ensina a nos transformarmos através da renovação das nossas mentes. Vamos lá, então? Vamos dar início? Né? Vamos lá, eu vou aqui começar a partilhar aqui minha primeira tela, mais uma vez, vocês que estão aqui me acompanhando no Instagram, tá? Convido vocês, né, para me assistirem lá no YouTube, se vocês quiserem acompanhar as telas, ok? Aí na minha bio tem um link, né? Só clicar lá e vocês caem direto. Seja no Facebook ou no YouTube, ok? Mas se também quiserem continuar aí no Instagram, muito bem-vindos. Vamos começar então? Só um minutinho. Vou dividir então. Estou trabalhando com duas câmeras. Boa noite, Francisco. Um prazer tê-lo aqui. Estamos começando os nossos trabalhos, ok? Então vamos lá, né? Porque é o seguinte, Romanos 12, 2, Romans 12, 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, ele está nos dando um comando, ele está nos dando uma instrução, porque ele está usando aqui imperativo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, certo? Mas, então, ao invés de vocês se amoldarem ao padrão deste mundo, o que vocês têm que fazer? O que nós temos que fazer, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Porque tudo tem que ter um propósito, não é mesmo? Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só experimentar. Em experimentando, nós vamos então comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Profundo, né? Vamos ler mais uma vez, então? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, vamos ao inglês. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Mais uma vez no inglês. Lembrando, do not conform. Está nos dando uma instrução. Ele está usando aqui o imperativo. Ok? Do not conform to the pattern of this world, né? Ao padrão deste mundo. But be transformed
by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Né? Então, não se amoldem. Do not conform, né? Não se amoldem ao quê? Ao padrão deste mundo. Do not conform to the pattern of this world. Então, temos que fazer o quê? Né? Mas transformem-se. Né? But be transformed. Sejam transformados. Be transformed. Como? Pela renovação da sua mente. By the renewing of your mind. Para quê? Qual o propósito? Para que sejam capazes de experimentar. Then, então, you will be able to test. Experimentar. Deixa eu experimentar isso aqui, deixa eu testar isso aqui, deixa eu ver se isso aqui é bom, deixa eu ver se isso aqui funciona, deixa eu ver se isso aqui resolve. Então, em experimentando, então, nós vamos poder comprovar, right? So we'll be able to test and approve. Comprovar, aprovar. O quê? What God's will is. Qual é a vontade do Senhor? What God's will is. Qual é a vontade do Senhor? E aí, em experimentando, a gente vai testar e a gente vai comprovar que a sua vontade é o quê? Boa, perfeita e agradável. His good, pleasing and perfect will. Ok? Então, vamos passear aqui um pouquinho. Olha só. Primeiro vamos trabalhar com essa palavra. Confirm. Confirm. Lembra que a letra M, você abre e fecha a boca. Confirm, que é um verbo. Esse verbo quer dizer o quê? To behave in the same way most other people do. Né? To behave in the way that most other people do. Então é o quê? Nos comportarmos da mesma maneira que a maioria das outras pessoas se comportam. Isso que é, né? Que ele está falando, do not be conformed. Não se ajuste ao padrão deste mundo. Não se conforme, né? Não se coloque na mesma forma ao padrão desse mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo, sabe? Por quê? O que tem? Tá todo mundo fazendo? It's wrong. Né? Everybody's doing it. Não é porque está todo mundo fazendo que fazer é a maneira correta. It's not that because everybody is doing that it is correct to do it. Certo? Então, isso que ele está dizendo, não é para a gente seguir o padrão desse mundo, certo? A gente é para seguir o padrão que foi estabelecido por Jesus Cristo. E por que a gente não deveria seguir o padrão deste mundo? Vamos passear aqui um pouquinho? Depois eu vou voltar lá, mas a gente vai passear um pouquinho, ok? Então, quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, when we accept Christ as our Savior, né, o que acontece? Acontece um processo de renovação da nossa mente. Pelo quê? Pela palavra do Senhor, não é? Conforme a gente vai ouvindo a palavra, nossa mente vai sendo renovada. Conforme nós vamos nos expondo à língua inglesa, cada vez mais e mais, nós iniciamos um processo, certo? Rumo à fluência no inglês. Porque a fluência vem pelo ouvir. E a nossa fé também vem pelo ouvir. Então, a nossa mente vai ser renovada a partir do momento que a gente se expõe à palavra, que a gente estuda a palavra, lê a palavra, ouve a palavra, medita na palavra. Então, é isso que é nos esperado. Então, ele diz que quando isso acontece, a gente começa um processo de quê? De metamorfose, de mudança.
Então, olha aqui, ó. Metamorphosis. Metamorphosis. Tá? Esse processo de metamorfose. Que é o quê? Olha só que interessante. A change in the form é uma mudança na forma or nature, ou na natureza. Então, a change in the form or nature. Então, é uma mudança na forma ou na natureza. Of a thing or a person. Então, ou de alguma coisa ou de uma pessoa. A thing, uma coisa, or a person, ou uma pessoa. Olha só, into a completely different thing. Into a completely different thing. Em uma coisa totalmente diferente. E como isso acontece? By natural or, olha que interessante, supernatural. By natural or supernatural means. Como? Através de meios naturais ou supernaturais. Então a gente tem que entender que tudo é um processo, certo? E aí você vai se transformar numa coisa completamente diferente. Porque quando eu penso, anos atrás, eu me transformei numa pessoa totalmente diferente. Para melhor, né? Pensa no processo, na natureza. Como que as borboletas são criadas? Elas passam por uma transformação. Né? Elas nascem em um ovo, depois elas viram uma larva, né? Ou uma lagarta. E para que um dia, então, ela se torne uma linda borboleta. Elas passam por um processo. E você sabia que nesse processo pode levar de 1 a 8 meses? E que, durante esse tempo todo, elas podem passar por até 8 fases diferentes. Então é isso que a gente tem que entender, que tudo na vida é um processo. Quando a gente aceitou a Cristo, we started the process. Começamos esse processo, não é mesmo? E aí, conforme a gente vai recebendo da palavra, crescendo em entendimento da palavra, certo? Aí a gente vai recebendo essa palavra no nosso coração. A gente precisa de um coração ensinável. A gente precisa de ouvidos sensíveis ao Espírito Santo que reside em nós. So we need a teachable heart, right? We need sensitive ears to the Holy Spirit that dwell within us. Né? Então a gente tem que ter paciência com esse processo. E o segredo de atingir a fluência é você apreciar esse processo, sabendo que existe o passo a passo. E que se você respeitar esse processo, você com certeza vai chegar no seu objetivo. Ok? Então, vamos continuar? Vamos continuar aqui, passeando mais um pouquinho, depois eu vou voltar lá. Né? Mas olha só, por que eles falam? Não se amoldem a este mundo, ao padrão deste mundo, mas renove a sua mente pela palavra do Senhor. Olha só, segundo Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebam que o Deus desta era, quem é o Deus desta era? A gente está falando do nosso Deus? A gente está falando de Jesus Cristo? A gente está falando do nosso Senhor, nosso Pai Celestial? A gente está falando do Espírito Santo? Não, não. Porque olha aqui, percebam que o D aqui está minúsculo, certo? Porque nós estamos falando do Deus dessa era, nós estamos falando do Deus deste mundo aqui. Entendeu? E ele fez o quê? Porque isso que está sendo dito em Romanos, isso aqui é uma mensagem para os crentes. It's a message to the believers. Então está orientando, né, os crentes, né, aqueles que aceitaram a Cristo, né, os cristãos, a não se amoldarem ao padrão desse mundo, mas transformar as suas mentes
pela palavra, né? Por quê? Porque o Deus deste mundo aqui, desta era, ele cegou o entendimento dos não crentes, dos descrentes, né? Para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho, o evangelho é boas novas, mas eles estão lá, eles estão na escuridão. Eles não conseguem ver essa luz maravilhosa que nós já vimos, né? Que é a imagem de Deus. Porque qual é a nossa missão? Nós fomos feitos à imagem de Deus, né? E a nossa missão é que nos transformemos pela renovação da nossa mente, através da palavra, para que fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus, né? Então, olha aqui no inglês como é que ficou, né? O Deus desta era, the God of this world, fez o quê? Cegou o entendimento. Has blinded their minds. De quem? Dos descrentes. Of the unbelievers. Né? Para que eles não vejam a luz do evangelho. Né? To keep them from seeing the light of the gospel. Do evangelho da glória de Cristo. The light of the gospel of the glory of Christ, que é a imagem de Deus, who is the image of God. Por quê? Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o príncipe da paz. Ele é a luz do mundo. Mas o Deus deste mundo aqui, ele quer que a gente fique na escuridão. Ele é que é o que governa esse mundo. Por isso que a gente fala, the world, the lies and the evil, né? O mal que perdura aqui, então, a gente está falando aqui de quem? De Satan. A gente está falando do Satanás. Ele que governa aqui este mundo. E ele quer que as pessoas continuem cegas. Que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Certo? É isso que ele quer. Mas isso ele não vai conseguir. A gente sabe que ele é o quê? Ele é o pai da mentira. He's the father of lies. Né? E que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. So he came, yeah, to kill, to steal and to destroy. Né? Mas graças a Deus que nós somos salvos, né? Pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, e que nós estamos tendo a nossa mente renovada pela palavra. Estamos tendo a nossa mente renovada a cada dia que a gente recebe a palavra, estuda a palavra, escuta a palavra, medita na palavra, ok? Vamos caminhar só mais um pouquinho aqui. 1 Coríntios, mais uma razão para que a gente não se amoldem a este mundo, ao padrão desse mundo. Sabe por quê? A gente tem que focar no alvo, né? Não é se eles falam, meu alvo é Cristo? Focar na nossa vida eterna. Não é isso? Sabe por quê? A forma presente deste mundo está passando. 1 Coríntios 7,31. 1 Corinthians 7:31. The present form of this world is passing away. A gente está aqui, a gente não sabe por quanto tempo, porque aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa, né? Nós estamos aqui temporariamente. E a gente pôde, e a cada dia a gente comprova mais disso, né? E a gente pôde, com muita tristeza essa semana, comprovar isso, não é? Por quê? Porque a nossa querida Marília Mendonça nos deixou aos 26 anos. Então, a caminhada dela aqui neste mundo foi muito curta. Então, por isso que ele fala que a gente não tem que acumular tesouros na terra, né? Onde a traça, a ferrugem ou o ladrão pode roubar. A gente tem que acumular tesouros do céu. Ela tão talentosa, tão linda, tão jovem, milionária. E partiu. So talented, so beautiful, so young, millionaire. And she's gone. She was here with us just a while ago. And now she's gone. Just like that. Né?
Então, o nosso alvo é Cristo. A gente tem que focar na vida eterna. Vamos voltar lá, então, para a gente fechar essa ideia? Vamos fechar aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar. Muita gente quer saber qual é a vontade do Senhor para a vida deles. Mas nem tudo nos é revelado. Nem tudo. Conforme a gente começa a estudar a palavra, conforme a gente vai criando mais intimidade com o Senhor, conforme nós começamos a caminhar com Jesus, aí a palavra nos começa a ser revelada, pouco a pouco. Imagine quando você faz uma viagem Rio-São Paulo. À noite, você liga o farol, o quanto você consegue ver? Muito pouco. A gente consegue ver o suficiente para dirigirmos em segurança. E aí a gente vai caminhando até chegar ao nosso destino. E aqui assim, porque se a gente quiser realmente conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida, está lá no manual, todas as suas promessas, todos os seus ensinamentos. Mas como às vezes a gente ainda não está muito maduro na fé, na palavra, então a gente não consegue entender. Porque você imagina se o Senhor tivesse revelado a Moisés como seria a sua liderança daquele povo lá do Egito. Como é que seria? Ele chamou Moisés para salvar aquele povo, para liderar aquele povo. Agora imagine, sem Moisés saber tudo que ele iria passar, ele já não queria aceitar. Imagine se ele soubesse tudo. Que seria aquele povo ingrato, murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Moisés ficou louco, ele chegou num ponto que ele falou, não aguento mais, me tira a minha vida. Né? Então o Senhor vai revelando aos poucos. Para quê? Conforme a nossa mente vai sendo renovada pela palavra, aí a gente vai ser capaz de experimentar. Então, conforme a gente começa a experimentar, right? So, as our minds are renewed by the word, so we start this transformation, right? And then we will be able to test. Então, quando a gente começa a caminhar, a gente começa a experimentar, né? E aí a gente vai receber a comprovação, né? Aos poucos, caminhando, certo? Caminhando na palavra, caminhando com Jesus. E aí, aos poucos, nosso entendimento vai aumentando. E aí a gente vai ser capaz de comprovar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Né? That His will is good, pleasing and perfect. Porque no começo dessa jornada, a gente vai pela fé. Né? You walk by faith. Mas conforme a gente vai experimentando, a gente vai comprovando que não é a nossa vontade que importa, e sim a dele. Porque a dele é muito melhor que a nossa, infinitamente melhor, muito melhor do que a gente pensar ou imaginar, certo? Por quê? Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. A gente pode não entender hoje o que está acontecendo, mas depois a gente vai perceber os livramentos, as bênçãos de seguir a Cristo, de sermos obedientes, de termos um coração ensinado. Né? So you're gonna learn His blessings, right? Yeah? How good it is to be obedient, to walk, yeah, with Jesus. Ter um coração ensinado, to have a teachable heart. Né? Manter os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos e sensíveis ao Espírito Santo que reside em nós. Né? So to have sensible ears to the Holy Spirit that dwells in us. Certo? Então é isso. Não se amoldem ao pradão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do not conform to the pattern of
this word, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Muito bem. Vamos lá? Vamos fazer agora a nossa análise. Boa noite, William. Vamos fazer agora a nossa análise do inglês. Tem muita coisa nova aqui, certo? Muitos verbos e tem coisas que a gente não estudou ainda. Então, vamos lá. Passar. Então, para me ajudar aqui, deixa eu trazer luz. Ok? Muito bem. Então, eu gosto sempre de começar com os verbos, não é isso? Né? Qual é o propósito desse tipo de exercício? Para que vocês fiquem mais familiarizados com a estrutura da língua inglesa, com os sons, né? Por que a gente usa certas coisas de determinada maneira? Porque a maioria dos alunos, principalmente no início da caminhada, eles têm muita dificuldade de entender os sons, de entender a construção das frases. E por isso que eles não conseguem falar, porque eles não conseguem formar uma frase. Então, esse tipo de exercício vai te ajudar bastante nisso. E vai levar à fluência mais rapidamente. Vocês não precisam decorar esses nomes, nada disso, né? Mas ajuda. Então, eu vou começar com os verbos. Let's start with the verbs, right? Do not. Então, aqui, como eu estou começando com um verbo auxiliar, né? E na negativa, do not. O do é o auxiliar do presente. Só que nesse caso, está sendo dada uma instrução, uma ordem, né? Então, isso aqui é o imperativo. Você vê que o imperativo é fácil, porque você vai usar a mesma forma do presente. Então, do not. Tá aqui, vamos marcar esse verbo aqui, que é a forma do imperativo na negativa, certo? Do not. Do not conform. Não se amoldem, ok? E aí, o próximo verbo é o verbo be, né? Mas seja transformado. Olha só, gente, isso daqui é um subjuntivo, ninguém nem sabe o que é isso. E olha que coisa simples no inglês. Você vai usar o infinitivo sem o to. To be, simplesmente be. Seja, ou sejam. Ó, seja singular ou plural, é só be. Sejam transformados. Be transformed. Ok? Então, eu tenho o be, que está representando aqui, então, o subjuntivo. Transform, sejam transformados, né? É a passiva, sejam transformados. E aí, eu tenho aqui o will. Então, vocês, then you will, que indica futuro, né? É o verbo auxiliar que indica futuro. Lembrando, os verbos auxiliares, eles existem na língua inglesa para te indicar o tempo verbal. Então, neste caso, está indicando o futuro. E o verbo auxiliar, ele precisa estar acompanhado de um verbo principal, certo? E nesse caso aqui é o verbo be, o to be. Porque aí então vocês serão, por isso que é futuro, serão. Você vê, subjuntivo que é tão difícil, é só o be, que é a raiz. Agora a gente está falando de futuro, é o mesmo be, é a mesma forma. Então é por isso que o inglês se torna uma língua tão simples, fácil de aprender, porque a conjugação verbal é muito simples, principalmente comparado com a nossa língua portuguesa, ok? Então, will be, né? Able, ser capaz. Então, vocês serão capazes. Will be able. E aí, vocês vão ser capazes de quê? De testar. Infinitivo, né? Able to test. Né? Então, aqui é infinitivo,
coach. Infinity with you to test. Ok? Testar. E o que mais? And approve. To test and approve. Ok? Vocês vão testar e aprovar. Ok? E aí eu tenho mais um verbo. What God's will is. O que a sua vontade é. Olha só. Eu quando marquei will aqui, eu não coloquei número nenhum, eu não coloquei 2, 3, certo? Mas, professora, mas tem um will aqui, tem outro will aqui. Mas esses dois will, eles não são verbos. Eles são substantivos, ok? São substantivos, que quer dizer vontade. A vontade do Senhor, que é isso que nós estamos falando. Né? Então, vamos lá. Olha aqui. Pattern, padrão. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mundo. Word. Palavrinha difícil, né? Porque juntou um R com um L. Né? Word. Ok? Então, no, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing. Poderia ser um verbo, mas aqui ele está como substantivo. Renovação. Okay? Renovação do quê? Of your mind. Da sua mente. Né? Renovação da sua mente. Then you will be able to test and approve what? God. God's will. A vontade do Senhor. Okay? God. E aí eu tenho mais um will aqui. Porque aqui, ó, a gente vai testar e aprovar a vontade. Qual é a vontade do Senhor? Né? What God's will is. E aí eu tenho, estou reforçando. His good, pleasant and perfect will. A sua vontade, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, esses dois will, certo? São substantivos, quer dizer vontade. Ok? Por isso que às vezes, ó, vocês já ouviram falar talvez de free will, né? Que é. Acabei de vir na minha mente aqui. A vontade, quando você tem livre arbítrio. Livre-arbítrio, né? Você tem um livre-arbítrio, você escolhe se você quer seguir aquilo, se você não quer. Né? Você quer sair para o shopping ou você não quer. O livre-arbítrio, né? É free will. Okay? Vamos aqui aos adjetivos. Eu tenho os 3 juntinhos aqui, ó. Good, pleasing and perfect. Bom, vontade que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Pleasing, agradável. Ok? Vamos aqui às preposições. A primeira que eu tenho aqui é to. Confirm to. Sempre falo, se tiver um verbo que for regido de preposição, que é muito comum no inglês, já estudo o verbo com a preposição. Confirm to. E aí eu tenho of, ao padrão deste. Of these. Então, of, que é de. Tem mais um of aqui. Of this word, but be transformed by the renewing of your mind. Of your mind. Ok? E aí eu tenho um by. Aqui. Be transformed by the renewing of your mind. Pela, né, renovação da sua mente. Fechamos as preposições. Connectors. Eu chamo tudo de connectors, sabe? Para não complicar. É tudo aquilo que vai fazer o link de uma sentença a outra. Então eu tenho aqui, ó, but, né? But, mas porém todavia contudo. Né? Conjunção, adversativa, que não interessa isso para vocês. Mas eu tenho 2 ideias contrárias. É isso que é importante saber. But, ok? Then, então, certo?
Então, não se conforme ao padrão desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Aí, então, é uma consequência. Then, ok? E aqui eu tenho and, que aparece sempre, né? Que aparece sempre. Né? Eu tenho quanto? To and, ok? To test and approve. Good, pleasant, and perfect. Will. Ok. Aí, nós vamos aqui. Opa, faltou what. Ok? And aí, number 4. What. Que é o que? Qual. Né? To test and approve what God's will is. Que é qual é a vontade do Senhor. Ok? E aí, eu tenho aqui um definite article, que é o a, né? The. Tem o 2. Do not conform to the pattern of this world. Cadê o outro? But be transformed by the renewing of your mind. Né? Não se conforme ao padrão desse mundo, vai ser renovado através da renovação. Ok? E aí eu tenho um demonstrativo pronoun. This, este, que a gente usa quando está perto. This bottle, ok? This bottle is near. Se estiver longe, em vez de eu usar this, eu vou usar that, ok? This é para perto, that é para longe. Tem aí o subject pronoun, para uma posição de pronome pessoal, que tem na posição de sujeito, ele tem que ser o sujeito da frase. Then you will. Lembrando, então, o pronome, o subject pronoun, ele sempre vem antes do verbo. Sempre antes do verbo. E aí eu tenho um possessor adjective, que é o nosso pronome possessivo. Tá? Olha aqui, ó. Your mind. Se fosse plural, your minds, também seria your, que é bem simples, ok? Não tem plural. Né? Só existe essa forma. E aí eu tenho his, de quem? De Deus, dele. His good, pleasing and perfect will. Okay? E eu deixei esse aqui para o final. Tá? Por quê? Porque a gente não viu isso ainda, né? Então, olha, eu deixei aqui o possessive case, que é o apóstrofo com o S. Então, para quem não estudou isso ainda, né? E tem aí uma relação de posse. E quem possui a coisa ou tem uma relação com a pessoa que recebe o apóstrofo e o S. Nós estamos falando da vontade de quem? Por isso que é uma relação de posse. A vontade de quem? Vontade do Senhor. God's will. God's will. Né? Então, você vai colocar a pessoa que detém a posse, God, o apóstrofe S, e aí aquilo que ele possui, God's will. Isso pode ser usado com coisas ou com pessoas, pessoa, pessoa e pessoa, coisa. Então, God's will, a vontade do Senhor. Então, vamos pensar em pessoa, pessoa, né? Então, vamos supor que eu tenho uma irmã. My sister. Ok? Minha irmã. My sister Neuza. Minha irmã Neuza. Ok? Então, olha, quem é a Neuza? Who's Neuza? Who's Neuza? Neuza is Vilma's sister. Oi? Peraí. Vamos lá.
Olha aqui, apóstrofe S. Se isso for novidade para vocês, tá? Então, é uma relação de posse. A pessoa tem sempre que ter envolvido uma pessoa. Porque só pode ser pessoa coisa ou pessoa pessoa. E para ser pessoa pessoa, tem que ser uma relação, né? De amizade, ou uma relação familiar, né? Então, Vilma's sister. Então, é sempre o contrário. Vem primeiro a coisa, a pessoa que detém a posse, né? O apóstrofo S, e aí a coisa em tese possuída. No caso, aquele pessoa a pessoa, né? Mas podia ser, ó, Neuza, quem é Neuza? Neuza is Vilma's sister, certo? Então, se eu estiver falando de um carro, de quem é esse carro? É da Vilma. It's Vilma's car. It's Vilma's car. Tá vendo? Aí aqui, ao invés de ser sister, aqui Neuza e sister, né? Daí aqui, Vilma's car, certo? Então, lembrando isso, tem que ter uma pessoa envolvida, tá bom? Para você usar o possessive case, tem que ter uma pessoa envolvida, tá? Porque é pessoa, objeto ou pessoa, pessoa, tá? Mas isso aí vocês vão ver com calma. Mas eu queria só... Por quê? Porque foi a primeira vez que apareceu. Então é isso que eu falo. Quando você estiver fazendo o seu curso de inglês geral, ok. Você vai aprender no ritmo do curso, de acordo com o seu nível. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, o seu aprendizado pode ser acelerado. Por quê? Porque a gente está vendo uma coisa original, né? Não é uma coisa que foi adaptada de acordo com o seu nível. Não, estou estudando com a palavra do Senhor, original. Então, a cada história que a gente estuda, a cada passagem bíblica que a gente estuda, o seu entendimento vai sendo aumentado. Estudamos a palavra e vamos aumentando no conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. E conforme vocês vão vendo as estruturas do inglês, vocês vão aumentando o seu entendimento da língua inglesa através da palavra do Senhor. Que é essa a ideia desse trabalho que a gente está fazendo. Vamos fazer então um trabalho de repetição para a gente fechar isso aqui? Vamos lá, vou limpar um pouquinho aqui. Certo? Então vamos lá. Olha aqui. Eu gosto de começar do fim, né? Vamos lá. Will. Will. Perfect. Perfect. Perfect will. And perfect will. Pleasing. Pleasing. Pleasing and perfect will. Não esqueçam que vocês têm que repetir comigo. Isso é muito importante, tá bom? Good. Good, pleasing and perfect will. His good, pleasing and perfect will is. Will is. God's will is. God's will is. What God's will is. Approve. Lembra que é mudo, né? A letra E é muda. Approve. Então você termina aqui no V. Approve. And test. Não coloquem sons de vogais aqui no final. Test. Ok? To test. To test and approve. To test and approve. To test and approve what God's will is. Able to. Able to test. Be able to test. Will be able to test and approve what God's will is. Then you'll be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Mind.
Nada de colocar som de vogal, não é mind. É mind. Okay? Your mind. Of. Né? Não é som de F. Of your mind. Renewing. Renewing of your mind. The renewing of your mind. By the renewing of your mind. Transformed. Não é transformed. Transformed. Essa letra E é muda. Transformed. Ok? Be transformed. Be transformed. But be transformed. Não é but, é but. But be transformed by the renewing of your mind. Word. Okay? These words. Of this word. Pattern. The pattern of this word. To the pattern of this word. Confirm. Not. Do not be conformed to the pattern of this word, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Vamos mais uma vez? Mais uma vez. Na terceira, vocês vêm comigo, tá bom? Do not be conformed to the pattern of this word, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Vamos juntos? Vamos lá? Vamos lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Do not be conformed. Não tem nada de be aqui, eu inventei. Vamos começar de novo. 1, 2, 3. Do not conform to the pattern of this word, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Foi? Muito bem, parece que eu caí aqui no Instagram, né? Tá se reconectando aí, certo? Muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Fechamos aqui, né, esse nosso estudo de hoje, onde a gente estudou Romanos 12, 2. Romans 12, 2, né, que nos ensina que nós temos que passar por uma transformação, né? Que a gente tem que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pela palavra. Né? We have to transform our minds. Né? Renew our minds by the word of God. Certo? Muito bem. Então, se vocês gostam desse trabalho que eu faço aqui com vocês, né, eu vou pedir para vocês, então, deixarem um like aqui, porque isso vai nos ajudar a desenvolver esse trabalho, fazer com que esse trabalho alcance mais pessoas, porque as plataformas digitais vão entender que este é um conteúdo de qualidade. Convide uma irmã para se juntar aqui conosco. Né? Compartilhem. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente no inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Nosso próximo encontro, quarta-feira, às 20h30. Bye, bye.